Fala aí, provocadores de milagres! Estamos de volta hoje para gravar nossa aula, eu e o B, né? Hoje sem o Fábio. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que a gente falou no nosso último vídeo, né? Lutar, ficar ou fugir, né? Como você tem reagido. Mas, se você não sabe do que eu tô falando, volta naquele vídeo anterior, né? Já se inscreve no canal, dá um joinha, comenta lá, nos critica, fala alguma coisa, né, que a gente tá ansioso para saber o que você tem achado dos nossos vídeos nesse mês que a gente tem falado sobre inteligência emocional, né? Mas antes, roda a vinheta. Lutar, ficar ou fugir, como você tem reagido? Isso é uma pergunta que eu sei que não é fácil responder, porque muitas vezes, diante das situações, a gente acaba paralisando ou fugindo delas, mas enfrentar, lutar, bater de frente com as situações, os desafios que aparecem, eu sei que é difícil. E para isso, eu quero contar uma história para vocês que eu li num livro, O Cavaleiro da Armadura. E para isso, eu quero contar a história que está no livro O Cavaleiro Preso na Armadura. A história, né, vai falar de um cavaleiro que acabou ficando preso, né, por tempo demais dentro de uma armadura. Ele queria estar sempre pronto para resolver os problemas, então ele vestiu uma armadura brilhante e não tirou mais, até que aquela armadura acabou acoplando no seu corpo e ele não conseguiu mais removê-la, afastando assim as pessoas que estavam perto dele. E para ele conseguir remover essa armadura, ele teve que entrar numa viagem e passar por alguns castelos. O castelo que mais me chamou a atenção nessa história, o castelo da ousadia e da verdade. Aí você imagina comigo, o cavaleiro chegou num castelo enorme, lindo. O castelo se chamava o Castelo da Ousadia e da Verdade. E quando ele vai atravessando a ponte para chegar no castelo, sai de dentro um enorme dragão que cuspia fogo, mas não era fogo, era um fogo azul. Imagina comigo, que louco! O dragão, quando respirava, saía fogo por todos os poros e era um dragão muito grande. Então esse cavaleiro, que estava sempre preparado, foi tentar puxar sua espada e ele não tinha espada junto para enfrentar o dragão. Então ele correu de medo e se escondeu. Mas automaticamente, dentro da sua memória, na sua mente, havia uma voz que se chamava Sam. E essa voz estava sempre falando com ele: cara, vamos lá, vamos enfrentar esse dragão. E ele: não, como que eu vou enfrentar esse dragão? É muito difícil, ele é muito grande. Só que o dragão, ele lia os pensamentos do cavaleiro. Então o cavaleiro, toda vez que tentava se posicionar para enfrentar ele, tinha um medo na sua mente. E o dragão acabava dizendo: não, você não consegue, você é fraco, você não está com a sua armadura, você não tem a sua espada, então você não vai conseguir me deter e não sei o que. E o dragão ficava sempre botando mais medo. E quanto mais o cavaleiro ficava com medo, mais o dragão ficava enorme. Até que então, o dragão lembrou do último castelo que ele passou, que era o castelo do conhecimento. Então ele lembrou que o conhecimento, ele liberta. A Bíblia mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais ele trazia a memória, o conhecimento de tudo aquilo que ele passou no último castelo e começou a se posicionar e a declarar sobre aquele dragão, o dragão foi diminuindo, foi diminuindo. Essa voz que falava dentro dele dizia: o medo não existe, o medo é só uma ilusão. Então ele começou a olhar para aquele dragão que não existia, existia só na mente dele. Ele começou a andar sobre a ponte e foi. E quanto mais ele chegava perto do dragão, com autoridade, lembrando de tudo aquilo que ele sabia já, de todo o conhecimento que estava dentro dele, e ele começou a declarar as palavras, o dragão foi diminuindo, até que o dragão ficou bem pequenininho, e assim ele passou por o castelo, com ousadia e com verdade.
Ele declarava a verdade sobre ele, ia crescendo nele uma ousadia e ele enfrentou o dragão com sabedoria e ele venceu o dragão. Moral da história: quanto mais conhecimento a gente tem sobre nós mesmos, sobre quem a gente é, e quanto mais a gente declara essas verdades sobre as nossas vidas, mais os dragões da nossa vida vão diminuindo. E quando a gente para olhar para esses dragões, a gente vê que eles são bem pequenininhos e que não tem porquê a gente deixar com que esses dragões dominem a nossa mente e dominem a nossa vida. Por isso que, como eu falei no outro vídeo, que inteligência emocional é dominar a mente. Quando a gente domina, né, os nossos pensamentos, a gente domina esse monstro que a gente cria diante das situações que se apresentam para nós, a gente consegue vencer. E para vencer esses desafios, a gente precisa conhecer a verdade. A Bíblia diz que para a gente ser forte e corajoso. E ela fala isso 365 vezes na Bíblia. Então quer dizer que para cada um dia do ano, você tem uma palavra de encorajamento. Seja forte e corajoso. Então todos os dias da sua vida você pode declarar diante dos problemas: eu sou forte, eu sou corajoso. Esse medo não existe, é só uma ilusão, criada para que você pare, para que você paralise, para que você não reaja, para que você não lute. Então, diante dos problemas, a gente precisa lutar, enfrentar eles de frente. Porque se a gente não enfrenta, esse medo vai voltar maior. E cada vez ele vai ficar maior. Assim como o dragão da nossa história. Cada vez ele vai ficar maior e a gente não vai conseguir enxergar ele da mesma maneira que a gente deveria enxergar. Que era desse tamanho. Essa é a nossa história de hoje. Essa é uma reflexão para você refletir. A gente não pode encerrar, né, o vídeo sem um desafio. O desafio para você, então, nessa semana é ler o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro pequenininho. É como esse livrinho que a gente tem aqui. Bem pequeno. Ele tem 65 páginas. E ele é muito forte. Ele é muito bom. Né? Muito forte. Muito forte. E eu sei que você vai gostar muito de ler esse livro. E depois que você ler esse livro, você pode vir aqui nos comentários comentar aqui o que você aprendeu, o que mais te chamou a atenção, né? O que você entendeu da história. Compartilha comigo, me manda no direct, me manda lá no meu Instagram. Ai, tô lendo o livro, Bru. Olha só o que eu aprendi. Vai ser muito legal trocar essa energia contigo, trocar essa experiência contigo. E é isso aí. Creio que era isso. Não sei o que mais falar. É muito estranho fazer vídeo sem o Fábio. Porque geralmente é o Fábio que domina toda a cena aqui. Mas eu queria compartilhar isso com você, né? Deixar aqui bem pertinho. Pra você ser forte, corajoso, não desanima, não desista, enfrenta os seus problemas. E se você não sabe enfrentar os problemas, nos chama. Fala comigo, né? Fala com o Fábio, manda um direct, manda aqui nos comentários, que naquilo que a gente puder e a gente saber, juntos a gente vai conseguir buscar essa informação, buscar essa verdade. Porque para cada mentira que existe, né, na nossa mente, para cada mentira existe uma verdade. É como: eu tenho medo, eu não consigo. A Bíblia diz: seja forte e corajoso. 365 dias. Dias. Então, não desanima. Bora? E bora pra cima. Bora enfrentar. Bora!